Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a segunda carta com essa exortação, com essa exaltação, me faz lembrar muita coisa. Primeiro, que Deus não promove nem produz sofrimento para a vida de ninguém. E me faz lembrar de que quando sofremos, há um propósito maior. Deus buscando moldar, transformar, burilar nosso caráter. E não sofremos sozinhos. Ele está sempre conosco em qualquer circunstância de sofrimento. Se não fosse assim, ele não teria dito: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse texto também me faz lembrar de um tempo difícil que vivi, período de junho até dezembro de 2010, quando enfrentei a crise mais difícil da minha vida. Em 1994, eu fui diagnosticado como portador de psoríase. E a psoríase, ela atua no sistema imunológico, debilitando o sistema imunológico da pessoa e se manifesta na pele, né? O seu modo visível é através da pele. As células se acumulam e vão formando escamas e feridas que promovem coceira, promovem ardência, enfim, um desconforto total. E já convivendo há muito tempo com essa enfermidade, em 2010 eu tive conhecimento de um médico em Salvador com um tratamento revolucionário, pessoas que estavam fazendo esse tratamento com um resultado fabuloso, numa clínica chique, com preço de consulta chique, mas um atendimento nada chique, mas que prescreveu para a gente uma medicação que envolvia uma loção capilar, uma loção para as feridas do corpo e alguns comprimidos. A primeira dose, que deveria durar cerca de 60 dias o tratamento, à época, em 2010, chegou a quase R$1.000. Mas, enfim, amigos promoveram, né, me ajudaram para que eu pudesse adquirir essa medicação. E após 15 dias de uso, parecia que eu tinha encontrado a oitava maravilha do mundo. E ficava me perguntando onde é que estava esse remédio esse tempo todo, e eu sofrendo sem necessidade. Enfim, as feridas começaram a desaparecer, a pele foi ficando com aspecto de restaurada, mas ao cabo de 20 dias eu comecei a ficar branco. A minha filha que notou e disse: pai, o senhor está mudando de cor, o senhor está ficando branco, e não é um branco qualquer, é um branco Michael Jackson. E eu liguei para o médico para dizer o que estava acontecendo, e ele explicou que era um processo natural do tratamento e que ficaria tudo bem. Enfim, fazia parte do tratamento também me expor ao sol, banho de mar, enquanto durasse o período de usar a medicação. Acontece que quase 2 meses depois, né, de estar usando a medicação, nós empreendemos uma viagem de 15 dias fora de casa, que envolvia o estado do Pará, Pernambuco, Piauí, e no meio dessa viagem a medicação acabou e as feridas começaram a voltar de um modo estranho e descontrolado, como nunca havia acontecido antes. Porém, como não aparecia no rosto nem nas mãos, eu decidi continuar com a viagem, concluir o compromisso. Só que nesse tempo, esse tempo foi suficiente para que eu ficasse com cerca de 60% a 70% do corpo tomado por essas feridas. Vocês podem perceber pelas fotos que a gente está colocando aqui, que a coisa fugiu do controle como nunca tinha acontecido antes. Retornamos para casa, procuramos o tal médico chique da clínica chique e ele se recusou a me atender, a menos que eu pagasse uma nova consulta. Para resumir, eu saí de lá daquela clínica me sentindo a pessoa mais humilhada da face da terra, porque tentei todos os recursos para uma conversa com ele e não foi possível, quando o Espírito Santo me fez lembrar do tratamento natural, que era uma possibilidade que eu nunca tinha levado em conta. Na verdade, quando eu saí daquela clínica, tinha uma praia
próximo ao local da clínica, eu fiquei caminhando pela praia, conversando com Deus e chorando e perguntando até quando eu teria que sofrer com aquelas feridas. E eu dizia para Deus que eu já tinha tentado de tudo e o Espírito Santo me fez admitir que eu não tinha tentado de tudo. Eu nunca tinha tentado, por exemplo, um tratamento natural. Sempre protelava, não por falta de oportunidade, mas achava que ia demorar, ia demandar muita coisa. Então ligamos para o IAN e conversando com o professor Silvio Bernardes, que na época trabalhava na Faculdade de Fisioterapia e coordenava lá as terapias na clínica escola, ele marcou, eu fui no dia seguinte. A essa altura eu já estava com quase 90% do corpo tomado de feridas. E eram feridas que assumiram uma condição grave, porque essas feridas foram ficando cada vez mais severas, criando uma casca e eliminando secreção, de modo que à noite o lençol grudava no corpo e era um processo dolorido tirar o lençol, e se coçasse sangrava, enfim, um processo muito complicado. Então chegamos no IAN, para quem conhece, né, o trajeto Salvador-Fátima, antigo IAN, não é muito distante, mas para quem estava com o corpo tomado de feridas, parecia uma eternidade. E quando chegamos lá, eu levei a receita, né, aviada pelo médico, e o professor Silvio observou tudo que ele havia prescrito e ficou assombrado de ver que aquilo, na verdade, era uma espécie de bomba-relógio, porque alguns componentes da fórmula potencializaram na minha pele queimaduras tremendas, principalmente na região das pernas. Ele me examinou, olhou e disse: vamos esquecer esse remédio, vamos começar o tratamento natural. E a pergunta foi: vai levar até o fim? Porque tratamento natural, se não for até o fim, nem adianta começar. E eu, com minha cara de espanto na porta dos desesperados, eu dizia que sim. E foi, eu afirmo, a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida, porque todo o processo de desintoxicação de muitos anos usando corticóide de diversos tipos, havia melhora e sensação de piora, enfim. Mas ao cabo de 30 dias, as coisas começaram a estabilizar, a pele foi sendo restaurada. Porém, quando já estava próximo a ter alta, vamos dizer assim, a continuar o tratamento em casa, alguma coisa fugiu do controle, a gente não conseguia compreender muito bem o que era. E no espaço de poucos dias eu comecei a ter sintomas muito estranhos: vômito, desmaio, sensação de fraqueza, tremor no corpo, sensação de febre, falta de ar, taquicardia. Enfim, um outro médico foi chamado para dar um parecer e ele ficou assombrado com a situação e ligou para minha esposa, dando conta de que o caso estava bem grave e que era necessário conseguirmos uma regulação com o governo do estado para que eu saísse de lá e fosse até Salvador para ficar no Hospital das Clínicas, onde existe até hoje um ambulatório que trata de doenças autoimunes. O interessante é que, no meio de tudo isso, de toda a sintomatologia, de tudo que ele falava ao me examinar, havia algo que ele não conseguia detectar e que eu também não conseguia explicar, que era uma paz tão intensa no meio de todo aquele turbilhão, que eu tenho certeza que essa paz procedia de Deus. E o professor Silvio sempre procurava me animar e estimular a confiança em Deus. Ele dizia: você não vai morrer, não agora. Eu creio que essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, quando eu leio esses versos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu me lembro que naquele instante de dificuldade foi o próprio Deus quem esteve comigo, me confortando, de modo que hoje, passado tanto tempo depois, eu preciso retribuir, passar adiante a consolação com que eu fui contemplado no momento de angústia para aqueles que estão sofrendo, na mesma medida que eu, ou quem sabe até em circunstâncias piores, fazendo-os entender que os propósitos de Deus, eles redundam sempre em vida. Ainda que tenhamos que passar pela morte aqui, nós temos algo muito maior do que a coisa temporal de viver aqui nesse mundo, que é a eternidade. Enfim, voltando ao que estava falando antes, dali nós seguimos, fomos encaminhados até a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeira para
tentaram uma regulação para Salvador, quando o diretor da Santa Casa me atendeu, fez uma série de exames e disse que eu ficaria lá mesmo. E aí eu comecei a ficar desesperado, porque eu via pessoas com os quadros mais estranhos possíveis de angústia e acidente, gente gritando e sangrando, mas aí me mantiveram por lá para me colocar no oxigênio e no soro. E eu estava com o celular escondido, consegui ligar para minha esposa pedindo socorro, me tira daqui, porque já que eu estou para morrer, eu quero morrer em casa. Ela ligou para o pessoal que estava cuidando de mim e eu voltei para Salvador, mas quando chegamos aqui, o dermatologista que cuidava de mim estava fora, num congresso fora do Brasil, mas o IAN providenciou um outro dermatologista. Isso era o mês de agosto e esse dermatologista só ia ter consulta lá para setembro. Mas enfim, mais um milagre, um pequeno milagre, e no dia seguinte surgiu uma vaga. Nós fomos preocupados porque após quase 2 meses do tratamento natural, eu já tinha eliminado 26 quilos só comendo comida crua, né? Aquele processo todo mais saudável. Só que chegando na clínica desse dermatologista, eu imaginei que ele fosse achar um absurdo tudo que a gente estava fazendo e tal, e não foi nada disso. Mesmo não conhecendo a mensagem de saúde que a Igreja Adventista tem, né, a ênfase no tratamento natural, ele concordou em entender o que era um processo de desintoxicação, mas detectou que nós tínhamos cometido uma pequena falha que foi o que desencadeou toda a situação. Nós suspendemos o uso de corticoide, que eu estava naquela época usando corticoide há 15 anos, suspendemos de modo muito brusco, então veio o que a medicina chama de efeito rebote. Eu não estava usando o corticoide, estava com o corpo relativamente mais fragilizado, só comendo comida crua. Eu lembro que a primeira sopa, né, a sopinha bem cozida, depois de quase 2 meses, nós fizemos até uma festa para comemorar. E lembro também que bastava olhar para a cenoura que já dava vontade de chorar. Mas enfim, esse médico reconheceu a importância do tratamento, detectou essa situação e descartou a possibilidade de internamento, porque ele disse: você está frágil, se for para o Hospital das Clínicas, vulnerável desse jeito, é que pode complicar. No meio de toda essa conversa, chegou-se à conclusão de que eu estaria entrando em processo de sepse, como se chama hoje, né? Porque envolveu o fígado, envolveu o rins, envolveu o coração, a pele, que é o órgão maior. Mas ali o Dr. Carlos Libório, que é quem me acompanha até hoje, desde 2010, começou um processo que eu tenho certeza que, assim como foi o tratamento no IAN, foi também com o Dr. Carlos, sob a direção de Deus, sob a orientação do Senhor. Meses depois, fomos até o Hospital das Clínicas, porque havia uma consulta que foi marcada em junho, só tinha vaga em novembro. De qualquer forma, nós fomos. E chegando lá, os médicos ficaram assombrados em ver a recuperação em tão pouco tempo. E quando eu falei do tratamento natural, eles ficaram mais assombrados ainda, admitindo que a medicina tradicional não tem como fazer algo tão profundo e tão lento como é o processo do tratamento natural. Aproveitaram para tirar fotos, eu já tinha fotos do período da crise, eles pediram, deixei com eles, enfim. Mas essa história me faz lembrar também de que havia um outro componente que fez parte desse processo terapêutico, que foram as orações. Quando eu conversava com os médicos no Hospital das Clínicas, eu comentei exatamente isso. Olha, além de tudo que está sendo feito, de estar com um bom médico, como vocês atestam, há um exército que eu não tenho ideia, não consigo mensurar o tamanho desse exército, de pessoas que em lugares diferentes estão intercedendo pela minha vida. E foi algo muito intenso, tremendo, envolveu muita coisa, porque durante o tratamento lá na clínica, no IAN, tiveram que tirar celular, acesso à internet, porque eu ficava recebendo as mensagens que vinham de tudo quanto é canto. Eu só não recebi mensagem do Afeganistão, mas eu recebi mensagem de tudo quanto era canto. Eu ficava assombrado de ver quanta gente abraçou essa causa, quanta gente estava orando por mim. E numa dessas tantas mensagens, que eu tenho tudo impresso, a minha esposa teve o cuidado de imprimir, eu tenho guardado comigo, alguém que eu não conheço, escreveu a seguinte frase: ninguém que tendo se colocado à frente
no exército de Emanuel, ficou sem ser atacado pelo inimigo. Todavia, nenhum soldado de Emanuel tombou no campo de batalha, porque somos nele muito mais do que vencedores. Então aquilo trazia ânimo. Outras pessoas que escreviam dizendo: irmão, medita nas letras das suas canções, medita na letra de Serei Contigo e outras canções. E eu vi que era um momento de viver uma experiência com Deus. Ali no IAN, eu recebi a visita de 2 pastores muito queridos que estavam fazendo mestrado, o pastor Eusélio Vaz e o pastor Sidney Rosa. Eles souberam que eu estava em tratamento, foram me visitar, lá conversamos, rimos e tal. E durante a conversa com eles, eu perguntei se eles poderiam proceder com a unção bíblica, né? Que está em Tiago. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros para que estes orem, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, já tinha falado comigo sobre essa questão da unção bíblica. E eu ainda falei para ela, mas eu não estou morrendo. Ela falou, mas esse é o equívoco. A unção não é simplesmente, não é extrema unção, como muitos dizem. E a Bíblia exorta, tem alguém doente, chame os presbíteros, os pastores, os homens de Deus, as mulheres de Deus, para que possam interceder, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. E eu perguntei para eles se eles poderiam proceder. E eles se entreolharam e disseram, sim, a gente pode, mas não agora. Nós vamos jejuar amanhã e retornaremos e vamos fazer a unção. E eu lembro que fiquei ansioso aguardando esse encontro. E eles vieram ali, fizemos um culto. E eles, antes de procederem com a unção propriamente dita, pediram que eu fizesse uma oração, a primeira oração daquele encontro seria a minha, uma oração de entrega. E não era uma oração de barganha, como eu já tinha feito no passado. Durante muito tempo eu tentava barganhar com Deus. Se o Senhor me curar, se o Senhor limpar a minha pele, eu vou te servir como nunca, eu vou ser o filho mais fiel. E quando a resposta não era exatamente o que eu esperava, eu fui criando dentro de mim uma espécie de revolta, a ponto de, num dia, de modo muito desatinado, olhar para o céu e dizer para Deus, eu não vou mais te louvar, não vou mais te servir enquanto o Senhor não me curar. E eu esperei que viesse, no mínimo, um relâmpago, né? Um raio. Não veio raio, não veio relâmpago, mas o Espírito Santo de Deus falando de modo muito direto ao meu coração, filho, minha graça te basta. E eu retrucava, mas Senhor, eu estou pedindo cura, olha há quantos anos eu estou sofrendo com isso. E o Senhor vem falar de graça, e do mesmo modo como aconteceu com o apóstolo Paulo, o Espírito Santo insistia comigo, minha graça te basta. Deu trabalho, porque como bom burro chucro que eu era, estou procurando não ser mais, eu tinha dificuldade de assimilar certas coisas, porque eu queria mesmo era ser curado. Eu sonhava que às vezes eu sonhava que Jesus entrava no meu quarto e tocava em mim e eu estava totalmente curado. E aí de manhã, quando eu acordava e via que ainda estava com feridas, eu ficava revoltado, triste. Mas aos poucos eu fui entendendo o que Deus queria dizer com minha graça te basta. De modo que, assim como o apóstolo Paulo, eu passei a glorificar a Deus até por aquela circunstância difícil que eu estava vivendo, porque me fazia entender que as minhas fraquezas e dificuldades, físicas ou não seriam suficientes para me impedir de servir o Senhor. Então hoje, quando eu leio o Salmo 63, se não me falha a memória, quando Davi diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu consigo, pela graça de Deus, compreender o sentido disso, entender que mais importante do que estar vivo é estar vivo em Cristo, por Cristo e para Cristo. É viver pela graça do Senhor. E foi ficando mais leve, foi ficando menos pesado o fardo que eu levava. Depois da visita dos pastores Eusélio e Sidney, eu fiquei numa expectativa de que alguma coisa sobrenatural acontecesse. Quem sabe, naquela noite eu fosse curado ali mesmo na clínica. Mas eles se foram e, para minha decepção, foi uma das noites mais difíceis do processo de tratamento. Porque eu acordei na madrugada, enquanto todos dormiam, chovia muito naquele período, e acordei com muita fome e desmaiei.
Não sei quanto tempo eu fiquei apagado, mas quando eu acordei, eu estava debaixo de uma mesa. Não consegui entender muito o que tinha acontecido, mas vi que estava vivo. Eu levantei e comecei a circular os cômodos lá e encontrei uma penca de banana, me apeguei com essa penca de banana e depois de encher o bucho com uma penca de banana, não tem como dormir. E voltei para o quarto e fiquei sentado na cama olhando a chuva e esperando que o dia amanhecesse. E ali eu comecei a falar com Deus e a orar por todo mundo que eu conseguia me lembrar. E no final daquela oração eu disse: Senhor, agora não lembro de mais ninguém. Chegou a hora de orar por mim. E o Senhor já sabe que eu estou aprendendo a orar. Eu não brigo mais com o Senhor, não faço barganha. Durante muito tempo, algumas pessoas diziam: sua oração é fraca. Você precisa aprender a orar. Você precisa chegar para Deus com autoridade e dizer: Senhor, eu não aceito essa espécie de doença na minha vida. Engraçado que quando eu fui ler sobre Jesus, eu encontrei Jesus no Getsemane, no seu momento mais crucial, e ele não dizia: Pai, eu não aceito essa cruz, eu não aceito esse cálice. Pelo contrário, era um cálice tremendamente amargo, porque continha a ira de Deus contra os meus pecados, mas ele disse: se possível, passa de mim este cálice, todavia, cumpra-se a tua vontade. E era mister que o Filho de Deus sorvesse do cálice para que nós hoje possamos ter vida abundante. O meu sonho sempre foi ser parecido com Jesus. Eu decidi não brigar com Deus, não barganhar e passei a pedir graça. Quando eu entendi que a graça de Deus era tudo de que eu precisava para ser feliz e servir ao Senhor, eu passei a pedir graça, graça abundante, graça de modo que transbordasse de mim e alcançasse outras vidas. E eu glorifico a Deus. Essa noite ficou guardada no meu coração. Ali parei de orar e o Espírito Santo colocou no meu coração a vontade de cantar. Eu falei: Senhor, aí já é demais, uma hora dessa da madrugada, todo mundo dormindo, e eu vou cantar. E o Espírito Santo insistia comigo: canta, filho, louva. E eu pensava: se alguém acordar e me ver aqui cantando nessa situação, vai achar que a doença chegou no nível de loucura. Mas eu tenho aprendido a não discutir com Deus e comecei a cantar. E cantei muita coisa. E cantei um hino que o pastor Eusélio cantou no momento da unção, e eu aprendi com a minha avó. E esse hino virou a trilha sonora principal da minha vida desde então. Até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Passados os meses no IAN, em Salvador, sob acompanhamento do Dr. Libório, e eu me encontrei com uma das pessoas que tinham ido me visitar na clínica, e essa pessoa teceu um comentário com alguém dizendo: olha, Natson está nas últimas, já está vendo vovó pela greta. Eu me encontrei com essa pessoa e ele me abraçou e disse: eu vi você num estado tão terrível que eu não acreditei que você fosse sobreviver àquilo. E estar com você hoje é motivo de glorificar o nome de Deus. Então 10 anos já se passaram. São 10 anos vivendo pela graça, 10 anos de graça. Já poderia estar, de fato, descansando na capa do Batman, esperando ouvir o som da trombeta na manhã gloriosa da ressurreição. Mas eu estou aqui porque alguém orou por mim. Talvez você que esteja aí, que está aí, me assistindo, seja o culpado, um dos culpados por eu estar aqui ainda hoje, pregando, cantando, contando esse testemunho, agradecendo a Deus e fazendo de tudo o que eu faço hoje um culto em ações de graças, porque o Senhor se inclinou para ouvir a minha oração. O Senhor se inclinou para ouvir a oração de tanta gente que eu não tenho ideia da quantidade de gente que orou por mim. E renovou propósitos de vida sobre mim. Então eu decidi renovar propósitos de vida para com Deus. É muita história, são muitos testemunhos dentro desse testemunho que eu precisaria de muito tempo para contar. Mas em suma, todas as ações, tudo que aconteceu, as pessoas que me visitaram. Durante 3 meses eu fiquei sem poder frequentar a igreja e a igreja invadiu a minha casa. Me faz compreender que eu sou um privilegiado por pertencer ao povo de Deus. E o povo de Deus não se restringe a uma placa de igreja ou denominação. Eu tive o privilégio, 1 ano depois de
passar por tudo isso, estar em Teresina e ficar sabendo que várias igrejas se reuniram em oração. E algumas dessas igrejas, como a primeira igreja batista, eu tive o privilégio de ir e agradecer pessoalmente por todo o esforço, todo o empenho, todas as orações. Irmãos é o que nós somos. E as nossas diferenças são nada diante do projeto que Deus tem para a sua igreja, que é torná-la um só rebanho, com um só pastor. E o amor de Cristo que nos une, ele é muito mais forte do que qualquer diferença doutrinária, por mais forte que ela possa parecer. O amor de Cristo, ele está acima de qualquer coisa. E quando eu vivi essa experiência, eu tive o privilégio de me sentir cuidado, abraçado pela igreja. A igreja sem placa, a igreja sem nome, a igreja que se reconhece como família, cujo vínculo mais forte é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Irmãos de sangue, fomos feitos irmãos pelo sangue de Cristo. E eu glorifico a Deus por isso, porque as mesmas pessoas que se dobraram de joelhos para interceder por mim, elas se levantaram solidárias, mostrando que a oração ela precede a ação. Porque quando eu olho para alguém que está sofrendo, dou um tapinha no ombro e digo simplesmente, eu vou orar por você, quando eu posso fazer muito mais do que orar, eu estou tripudiando da dor do meu irmão. E eu tive o privilégio de conhecer a verdadeira face da igreja de Deus. E essa face se chama amor, não tem outro nome. Porque a mesma igreja, repito, que se dobrou de joelhos para apresentar o meu nome no altar de Deus, foi a igreja que se levantou solidária, invadiu minha casa, ligou para minha esposa para saber o que a gente estava precisando. Um pastor que eu só vim descobrir muitos anos depois, que bateu à minha porta e disse para minha esposa, me dá todas as contas de luz, de água e de telefone, que enquanto esse servo de Deus estiver enfermo, eu vou pagar. Porque infelizmente está doente, mas a vida continua. Mas essas demonstrações de amor, mais do que carinho, e de fé, me fortalecem a retribuir, a fazer o mesmo, na medida do possível, com aqueles que cruzam o meu caminho e que precisam de mim, que precisam de amparo, precisam de apoio, precisam de conforto, precisam de abraço, daquilo que eu possa dar para amenizar a dor. Então eu quero deixar aqui, depois de tanto tempo que isso aconteceu, já deveria ter gravado esse depoimento há muito tempo atrás, enfim, mas eu quero deixar a minha gratidão a você que orou, a você que foi no banco, que foi feita uma campanha por um grupo de jovens para me ajudar no tratamento, e a minha esposa mostrava para mim depois os extratos de pessoas colocando R$5, 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 e eu me emocionava de ver que aquelas pessoas estavam dando o melhor delas. E foi assim, não foi nenhum empresário rico, não teria nenhum problema também se tivesse acontecido, mas eu fui sustentado pela Igreja de Deus. A oferta da viúva pobre, o maná que caía na medida certa a cada dia. E quando já estava me recuperando, cessou, sem que ninguém falasse nada, assim como o maná. As ofertas desapareceram e a minha esposa olhou para mim e disse, porque você já está bem, agora você está pronto para sair, testemunhar e agradecer tudo que Deus fez por você e o que a Igreja de Deus fez na sua vida. Então eu estou aqui para isso. Esse depoimento é para agradecer, para dizer a você que orou por mim, para dizer a você que de alguma forma se envolveu com a minha dor e com a minha causa, o meu muito obrigado. E o meu desejo é que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em todo o tempo em Cristo Jesus. Muito obrigado. Depois de viver uma experiência dessa, não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. Porque antes eu cantava do que eu lia e do que eu ouvia falar, assim como Jó. E a partir dessa experiência, eu passei a cantar do que eu vivi, do que eu vivo. É como se Deus tivesse me dado autoridade para cantar tudo que eu sempre cantei. Então, quando eu falo para alguém sobre o Senhor vai revelar, serei contigo, eu estou dizendo para essa pessoa que ela pode acreditar, porque eu vivi isso, eu senti isso na minha pele, de modo bem literal. Então, é diferente o olhar para a vida, o olhar para as pessoas, o olhar para a missão. Deus renovou propósitos para comigo e eu não tinha outra coisa a fazer senão renovar propósitos de serviço para com o Senhor.
o que mudou mais, de modo efetivo, foi aprender a conviver com medo. Quando eu falo isso, as pessoas muita gente dá risada. Mesmo estando nessa estrada aí, sei lá, quase 30 anos, eu sempre fui muito inseguro toda vez que tinha que cantar. Toda vez que me colocava diante de um grupo de pessoas, 10, 20, 30, 100, 1000, eu sempre me sentia inseguro, achando que eu não deveria estar ali, que aquele lugar era para alguém melhor preparado. Enfim, a síndrome do galinho garnizé, como os cantores costumam dizer. Mas depois disso, eu pouco me preocupo. Primeiro porque eu não me considero cantor. Eu estou cantor por contingência de um chamado de Deus para ser ministro. Então, eu gosto de ministrar. E a ministração envolve a música, envolve técnica, envolve a palavra, mas envolve sobretudo verdade. Então, quando eu decidi lançar um CD novo, né, que foi o que aconteceu em dezembro de 2019, é como se eu quisesse dizer para a igreja que ali estava diante dela um novo levita, um novo Nadson, com uma visão nova da missão. Então as canções foram selecionadas pensando nisso. Modo de cantar olhando para as pessoas muito mais do que antes, pensando em como cada pessoa vai ser alcançada com aquilo que eu gravo, com aquilo que eu canto. Então, foi um divisor de águas. Então, o Nadson de 2010 até 2010 era um, e pós 2010 é outro que continua se reinventando, que continua aprendendo, que continua crescendo pela graça de Deus. Alguém me perguntou um dia, e se você tiver que passar por tudo isso novamente, como é que vai ser? E eu disse para essa pessoa, de todo esse tempo escuro e ruim, o que eu pude perceber e que carrego comigo até hoje é que quando a gente precisa trilhar a senda do Vale da Sombra da Morte, por mais fria que seja e escura que seja essa senda, Deus está com a gente. Eu não sei se terei que passar por isso, não conheço nada do futuro, mas o que eu sei é que, seja o que for que eu tenha que passar, eu vou poder contar com a presença de Deus, porque foi o que fez toda a diferença naquele momento, é o que continua fazendo diferença até aqui. Já disse que estou vivendo um tempo de graça, porque já podia estar descansando faz tempo, mas tudo que tem vindo até aqui, tudo que vier pela frente, eu atribuo a lucro oferecido pela graça de Deus.